Agora a vez do candidato Oswaldo Virgínio. Pela regra, candidato, o senhor só pode perguntar ao Alexandre Castilho, ao Reinaldo Mota ou ao Délbio Teruel. Pastor Reinaldo Mota, o senhor é líder de um grande segmento evangélico. Se eleito, como olhará as outras religiões? Obrigado, candidato. Candidato Reinaldo Mota, 1 minuto e meio para responder. Muito boa pergunta. Aliás, sou perseguido por essa pergunta e eu agradeço a oportunidade de falar com você que está me assistindo. Só um parênteses antes. Foi perguntado sobre a minha experiência num bloco anterior. Se experiência valesse, Osasco não estaria na situação que ela se encontra hoje. Aqui praticamente todos têm experiência de administração e Osasco continua a situação que está. E nós temos experiência sim e liderança para gerir a nossa cidade. Osasco precisa de um gestor e eu estou me colocando à disposição da população da cidade numa renovação total e um novo tempo. Essa pergunta é o seguinte, eu antes de ser pastor Reinaldo Mota, 33, idade de Cristo por sinal, eu sou o cidadão Reinaldo Mota, que conheço cada canto da cidade e tenho muito orgulho. Nós hoje somos, fique sabendo aí, 30% da sociedade. Isso gera em torno de 180 mil eleitores cristãos e grande contingente de católicos. Por quê? Minha mãe católica, meu pai falecido há pouco tempo católico, minha família católica. E nós queremos o bem da nossa cidade. Independentemente da religião, eu serei prefeito de todos, de todo cidadão. Você que está me assistindo agora, pode ter certeza que você vai ter um prefeito ficha limpa, com caráter, honesto, que vai gerir o dinheiro público da melhor forma. Obrigado, candidato Reinaldo Mota. Agora o candidato Oswaldo Virgínio tem 1 minuto de réplica. Eu, prefeito eleito, eu quero fazer a Secretaria de Assuntos Religiosos na cidade de Osasco, fazendo parceria com a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, Espírita, enfim, todos aqueles que realmente têm uma crença. Eu quero dizer que os jovens hoje, viciados em droga, álcool, eles não têm como se tratar. E a gente quer fazer parceria com as igrejas, a gente quer fazer parceria realmente dando um local para que a jovem, a família possa realmente levar o jovem para se tratar. Hoje não tem. As mães, os pais ficam preocupados, os filhos na rua, bebendo, usando crack, às vezes somem de casa e não tem condições nenhuma. Eu, prefeito eleito, eu quero fazer isso, porque realmente eu quero dar o valor para a família, o valor para o jovem, porque nós não podemos deixar nosso jovem se acabar tão jovem, tão precocemente. É assim que eu vou ser, é o governo humanizado, é o governo em parceria com as instituições, é o governo em parceria com o povo. Vamos juntos, gente, 55 prefeitos, 55 vereadores, vocês não vão se arrepender, vamos juntos, vocês vão ver. Obrigado, candidato. Agora o candidato Reinaldo Mota tem 1 minuto de tréplica. E aproveitando esse tempo, mais uma vez, tem muita gente que se diz democrático. E como foi colocado aqui, eu organizo a Marcha para Jesus há 16 anos, desde a primeira marcha, que é o maior evento cristão da nossa cidade e do Brasil praticamente. A Marcha para Jesus hoje é uma entidade, eu sou organizador da Marcha para Jesus. Muitos me conhecem como pastor da marcha. Nessa última Marcha para Jesus, nós sentimos uma discriminação religiosa, porque nós fomos impedidos pela atual administração de realizar a marcha, dito claramente isso. No último minuto do segundo tempo, foi que liberaram quando nós fechamos uma parceria com o município ao lado, Carapicuíba, para a marcha terminar em Carapicuíba. Então, Oswaldo, eu senti na pele o que é uma discriminação. E nós fizemos, sim, a maior marcha dos últimos tempos. E Jesus, a cidade, foi abençoada. Inclusive, eu quero que você saiba que Osasco terá um novo tempo. Os céus se abrirão, pode ter certeza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, candidato Reinaldo Mota. E agora é a sua vez de perguntar. Pela regra, o senhor tem que escolher entre o Alexandre Castilho ou o Délbio Teruel. Eu quero perguntar para o Délbio. Obedecendo, Délbio, a nova lei de mobilidade urbana, como o senhor tratará a questão sustentabilidade? Obrigado, candidato. Candidato Délbio tem 1 minuto e meio, por favor. Olha, Reinaldo, eu tenho muita preocupação com isso, com a questão da mobilidade dentro da cidade de Osasco, porque nós precisamos mesmo cuidar. Osasco hoje é uma cidade, é a 4ª maior cidade, é a 12º
do país, e Osasco cresce muito, cresce pela sua população, cresce pela quantidade de pessoas que vêm para a nossa cidade, que querem ficar aqui. E a gente tem uma situação hoje muito difícil, que é a situação do trânsito dentro da cidade. Nós precisamos trabalhar em cima disso. Por isso, nós temos que ter propostas e projetos sérios para essa questão. Eu tenho falado muito na criação de uma companhia de engenharia de tráfego, porque já foi dito aqui, nós precisamos ter gente técnica em lugar técnico, gente séria em lugar sério. Não dá mais para ficar brincando com apadrinhamento político na cidade de Osasco. Temos que fazer uma companhia de trânsito que traga engenheiros, que aproveite as pessoas que são técnicas nessa área para poder, principalmente, solucionar o problema do trânsito dentro da nossa cidade, que está caótico, né? Hoje, para você, por exemplo, vir da Zona Norte para a Zona Sul de Osasco, no horário de pico, das 5, 6, 7 horas da noite, você leva no mínimo 1 hora e meia. Isso é o quê? Falta de planejamento, falta de plano de governo para a nossa cidade. E isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar muito em cima dessa questão, vamos criar essa companhia, enfim, fazer várias obras voltadas também para facilitar o trânsito da nossa cidade. Obrigado, candidato. Agora o Reinaldo Mota tem 1 minuto de réplica. Só para afirmar, eu sou o candidato que assinei a Carta Compromisso Cidades Sustentáveis. Não sei se foi onde, parece que sim, que assinei essa Carta Compromisso. Mobilidade urbana. Você que agora transita na Walter Boveri, na João de Andrade, na João Ventura e outras vias arteriais da cidade, artérias. O trânsito está parado. Nós temos um projeto para a cidade de Osasco em relação à mobilidade urbana. O trânsito está caótico por uma série de coisas. Primeiro, vontade política. Por que passam-se tantos ônibus? Todas as linhas de ônibus passam na Antônio Agu. Nós vamos tirar isso. Por quê? Porque está mal planejado. Tem que ter os terminais feitos e as linhas circulares e corredores de ônibus que ligue terminal a terminal. E outra coisa, bilhete único dessa vez vai ser implantado na cidade de Osasco. Pode acreditar, você que está me assistindo, o bilhete único vai ser implantado, minha palavra dada. Obrigado, candidato Reinaldo Mota. Candidato Delvio Teruel tem 1 minuto de tréplica. Pois é, continuando nessa questão, realmente o trânsito precisa de muito estudo e o transporte coletivo de Osasco precisa, sim, de uma atuação mais forte do poder municipal. Tem que fiscalizar as companhias de ônibus, as companhias que estão aí circulando pela cidade de Osasco, precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma fiscalização e hoje isso não acontece. Você vai a alguns bairros de Osasco, existem lá 2, 3 ônibus e as pessoas ficam 1 hora e meia, 2 horas no ponto aguardando a passagem de um ônibus. Por que será? Por que será que não fiscaliza as empresas de ônibus como se deve? Isso nós vamos fazer. Vamos botar gente na rua para acompanhar isso, para que a população não sofra tanto como vem sofrendo. E vamos melhorar o trânsito da cidade de uma forma em geral. Ainda esses dias tive a oportunidade de fazer um passeio de bicicleta pela cidade com as pessoas envolvidas nessa questão da bicicleta, da ciclovia, e nós temos alternativas sim. Vamos trazer várias alternativas para melhorar ainda mais o trânsito da cidade de Osasco. Obrigado, candidato Delvio. Agora o candidato Celso Giglio, pela regra, é obrigado a perguntar ao candidato Alexandre Castilho. 30 segundos. Candidato Alexandre, falamos muito já em saúde, falamos em educação, discutimos cultura, mas tem 2 áreas, 2 segmentos que eu julgo extremamente importantes e eu gostaria de ouvir a sua opinião e seus projetos para eles. Um deles é para a juventude. Nos preocupa muito a nossa juventude. E outro, com as pessoas com deficiência. Obrigado, candidato. Candidato Alexandre Castilho tem 1 minuto e meio para responder. Bom, é uma questão bastante ampla, mas nós vamos falar claramente o que é necessário. Hoje nós vemos todo mundo aparecendo com grandes planos de governo, apresentando para a população. Grandes promessas do que vão fazer, mas já não fizeram no passado, não fizeram antes. E agora afirmam e assumem que querem fazer. A realidade é que precisa ter a participação popular junto com o gestor. Quando nós falamos de montar os conselhos a partir da rua, né, você eleger um representante de rua para formar um conselho de bairro, e desse conselho de bairro formar um conselho municipal, é porque o cidadão tem que ter o direito de participar. O cidadão tem que ter o direito de decidir junto, de saber o orçamento real da cidade. Nós queremos mostrar todo o orçamento do município e você vai saber quanto tem de recurso e o que dá para ser feito. Agora, com certeza, com relação à juventude, nós precisamos investir
para que seja utilizado plenamente as áreas de lazer da nossa cidade. Nós vemos as quadras quebradas, né, abandonadas, as pistas de skates, né, as poucas existentes, com uma grande dificuldade. Nós vemos as ciclovias na cidade sem condições de uso, sinalização para a juventude, né, que quer fazer a sua pedalada, ou até mesmo para o trabalhador que quer se movimentar pela cidade, ele não é respeitado porque ele não tem segurança na caminhada e no percurso que ele vai fazer. Nós queremos investir pesado na questão da infância, da criança e da juventude, para garantir que o jovem tenha alternativas e tenha opções dentro da cidade de Osasco. Obrigado, candidato Alexandre Castilho. Agora o candidato Celso Giglio tem 1 minuto de réplica, candidato. Eu me preocupo muito com os jovens, sobretudo com a questão das drogas. E me preocupo também com as dificuldades dos deficientes aqui no nosso município. Começar pelo item mais insignificante, vamos dizer, menor de todos, que nossa cidade já deveria estar preparada para isso, que é a questão da acessibilidade. A questão outra questão importante, o fechamento da escola especial. Houve uma inclusão precipitada e um fechamento precoce da nossa escola especial. Então, eu me preocupo com assuntos sérios, como a questão das drogas, com os jovens e também na questão de lazer para os jovens. E me preocupa também, gostaria que o senhor falasse rapidamente o que pensa em relação aos deficientes que não têm recebido de forma alguma apoio do governo municipal, seja na questão da acessibilidade, seja na questão da inclusão, ou seja, de qualquer forma, não tem recebido apoio nenhum. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Agora o Alexandre Castilho tem 1 minuto de tréplica. A educação inclusiva, ela é uma responsabilidade do município por completo. O Brasil, ele assinou um tratado, é um caminho sem volta. E esta inclusão tem que ser feita de uma maneira séria, de uma maneira bem acompanhada. E não é o que tem acontecido dentro da nossa cidade. No passado, nem a inclusão não era feita. Hoje está sendo feita, só que não da forma como deveria. Precisa ter mais uma pessoa de apoio dentro da sala. Precisa ter um professor junto, ajudando. E nos casos mais críticos, nos casos mais graves das crianças portadoras de necessidades especiais, é importante que a gente abra o atendimento na parte da tarde, reabra a escola, né, para atendimento às crianças em condição especial, para que tenha um atendimento multidisciplinar. Tem que ter pedagogo, tem que ter psicólogo, tem que ter vários tipos de apoio para as famílias, não só para as crianças, mas para a família que lida com uma situação de mais dificuldade. Então, na gestão do PSOL, nós vamos fazer isso. Vote PSOL, vote 50. Obrigado, candidato. Chegamos ao final do terceiro bloco. O debate Rede TV volta daqui a pouco com as considerações finais dos candidatos a prefeito de Osasco.